Voltando então, esperando agora chegar de novo a Mari aqui, chegar todo mundo. Que às vezes o Instagram demora um pouquinho. Ó, e voltou a Mari. Vou te chamar de novo e a gente vai esperando o pessoal voltar, Mari. Ah, eu só fiz. Ao invés de chamá-la, eu só dei um. Só abanei pra ela. Agora vai dar certo. E Pronto, agora deu certo. Vamos esperando o pessoal voltar aos pouquinhos, Mari, tá. pra gente continuar falando. E o pessoal tá voltando. Olá, gente, que bom ter todo mundo aqui de volta. E para a gente continuar conversando com a Mari nessa live que está bem interessante. Porque a gente começa a pensar eu comecei a pensar, né, enquanto estava ali gravando o vídeo, em todos esses espaços de arte que a gente tem na cidade, né? Esses pequenos Uhum, universos, essas pequenas portinhas que levam para um universo artístico, como isso é importante, né, da verdade. gente manter e da gente, como tu disse, registrar, valorizar, porque a gente também tem isso, né, Mari? É muito importante o registro faz com que a coisa, de certa forma, na sociedade em que a gente vive, se legitime, seja Exato. principalmente por causa da importância da reprodução também, né? Da gente poder reproduzir esse conhecimento, expandir, levar ele para outros lugares também. Como é importante isso, né? Exato, e uma das questões que eu abordei, uma das linhas teóricas, né, do meu trabalho na dissertação foi a microhistória. E a microhistória é muito bacana assim de se pensar, porque ela mostra justamente assim a relação de que um indício, né, um indício, um vestígio, ele pode desvelar uma realidade muito maior, ele pode falar sobre a sociedade que circula aquele vestígio. Então, como os próprios espaços, por maiores ou por menores que sejam, eles afetam muitas pessoas, direta e indiretamente, né? Então, cada aluno é uma família, então cada família tem amigos e tudo isso vai se repercutindo. Cada espetáculo é uma produção que emprega costureiras, o técnico de som. Então, como isso vai desdobrando, desdobrando e vai fazendo uma rede muito maior, né? Uhum, é verdade. Aqui o pessoal está entrando, a Marice. Oi, Marice, tudo bem? As Dushniela, será que eu não conheço? É que às vezes o pessoal põe uns nomes assim, a Ah, gente não Dani, sabe. é a Dani, uma Dani, aluna minha maravilhosa. ah, que maravilhosa. Maiar também está aqui. A Anice entrou Deixa eu de novo. ver. Brenda, Acho que é a Maria Rota, acho que é a minha aluna também. Elas ah, estão que todas legal. aqui, ó. Gostei de ver. Que legal, né? A Chay, que está sempre nos acompanhando, que semana passada falou também da experiência dela na escola lá em São José dos Campos. São José dos Campos ou São José do Norte? Não, São José dos Campos. Olha, agora confundi. A Isabelle, aluna da dança, que legal. A Márcia, Unidança. A Que bom ver a Márcia. Rota MRI. Quem será? Que... Eu acho que é a Maria, a minha aluna também. Outra Ó, maravilhosa. olha só, Ai, aqui Márcia. a Márcia, não esquecer a Mariana Bailarina, não esquecerei, porque não esqueço a Mariana Bailarina, porque fui professora da Mariana Bailarina. Sei da Ai, que potência que é orgulho. essa Ser mulher em aluna da cena. Xanda, da Márcia. Olha só, São José dos Campos, isso mesmo. Obrigada, Chay, por me corrigir. Então, Mari, já que o povo está pedindo, vamos entregar ao povo o que o povo pede. Fala de ti, bailarina, porque quero escutar também, porque faz tempo que eu não te vejo em cena também, né? Sim. Isso, a última vez que eu tive contato contigo dançando foi em 2014, olha só. Outro corpo, outra realidade. Então, quero Outra que fale um pouco pessoa. disso, de como tu tá como bailarina, onde anda a tua potência dançante. Sim. Então, Xanda, assim, acho que foi um momento, a pandemia, ela foi um momento de redescoberta também, assim, porque quando a gente dá muita aula, né, e coreografa muitos corpos, enfim, a gente realmente potencializa o corpo do outro, aquela questão toda, a gente vai se deixando de lado, né?
Até um Uhum. período que eu fui fazer aula com a Márcia de novo e tudo mais, foi justamente por estar me esquecendo, assim, enquanto bailarina, né? Por não ter tempo de cuidar de mim, assim, do meu corpo, da minha potência. Enfim, em eventos específicos, né? Vai no congresso de jazz, faz uma oficina, aquela coisa, mas não tem uma constância se cuidando, né? E essa questão da relação com o corpo, realmente é um período que eu até comentei que eu sentia até uma dor no joelho, já que vinha constante, assim, de muita carga horária, né? Uma aula atrás da outra. E eu dou aulas de 1h30, né? Então, eu dou aulas de 1h30, uma vez por semana, porque eu consigo desenvolver o meu trabalho, né, justamente nesse tempo. Então é uma aula puxada, cansativa para mim, né, que a gente fala 1h30 praticamente sozinho e falando, e incentivando. E eu também sou o tipo de pessoa que está falando para o aluno e está incentivando, está dizendo o quanto ele está ótimo, mostrando as potências dele. O pessoal até brinca que eu sou vozinha demais, porque se eu corrijo de um lado, eu gosto de acentuar onde está legal também. Mas é porque eu acho que isso é bacana, porque às vezes a gente sai de uma aula tão se sentindo tão ruim, né? Parece que nada tá bom, assim. Na verdade, não. Alguma coisa pode ter sido ruim, mas teve algo que foi bacana, que foi legal. Então eu gosto de dar esse carinho que eu gosto de sentir também. Enquanto Sim. bailarino foi um momento muito bacana, assim, de redescoberta. Nesse curso mesmo que eu fiz com o G. Alex de jazz profissional, assim, foi super se redescobrir. Tive conversas muito bacanas com ele, assim, que é um dos precursores do jazz no Brasil, assim, né? Ele conta a história do jazz no Brasil também. Então, foi muito bacana de me redescobrir, de me experimentar mais. Eu estava gravando as aulas, eu estava produzindo as aulas para as alunas, por exemplo, para o ao vivo, porque a gente fez aulas gravadas, fez aulas ao vivo pelo Zoom, né? A gente ficou intercalando. Eu fiz propostas poéticas também para elas de gravar em frente ao espelho, gravar na porta. Então eu fui criando e fui me propondo fazer isso também, né? Fui me Que legal. propondo outras movimentações, outras possibilidades e às vezes a gente vai tá tão acostumado a ter muito para se fazer que a gente vai indo para automático, né? Normal, Uhum. assim, todo artista que precisa produzir muito e muito e muito, a gente vai entrando no automático da técnica e tudo mais, vai criando, vai produzindo, mas a gente para de se provocar, eu acho, né? A gente para de se Uhum. permitir mais, outras coisas. Não tem tempo para isso, né? Aham. Então, e quando a gente tem tempo, a gente não quer fazer nada, a gente não quer falar de dança. Quando a gente tem um E acho que o tempinho assim, olhar se desloca também, né, Mari? A gente quer ver o outro dançar, a gente se aperfeiçoa nisso assim também, né? exato, Falar, exatamente. estimular o outro, quer propiciar. Ah, como é que eu faço para propiciar para o aluno para ele entender isso que eu estou pedindo? Que outras formas eu posso ter de dizer, de tocar? E a gente acaba que vai migrando isso para outro, vai migrando o nosso olhar para isso, assim, ao invés Exato, de trabalhar no seu corpo, né? Então a gente vai se exato. afastando um pouco. E é legal que a pandemia te trouxe essa retomada, assim, de tu poder também estar pesquisando de novo no teu corpo. Exato, o quanto é necessária a improvisação, né? A descoberta de novas possibilidades, a criação individual. Eu estava falando com a Márcia esses dias, a gente falando sobre a solidão de nós sozinhas ali, mandando imagens para vários alunos, mas sozinhas. Então, esse período de solidão, de redescoberta, de encontro consigo, foi super bacana, assim, foi super enriquecedor para mim de me descobrir de 2014 que tu me vistes, assim, é outra pessoa, é outro corpo, são outras vivências que foram atravessando, outras histórias para serem contadas, né? Eu acho que o corpo é sempre um livro cheio de histórias para contar. Então, quanto mais tempo e mais experiência, o tempo é muito importante na dança, né? É essencial. Então, quanto mais tempo, mais amadurecimento de movimento, mais repertório, eu sempre faço analogia com os meus alunos sobre o músico e a bailarina. O músico, quanto mais ele se aperfeiçoa, mais ele aprende acordes, ele aprende notas diferenciadas, mais ele vai saber tocar maravilhosamente. E assim é o bailarino, né? Quanto mais a gente aprender, mais a gente cria esse repertório corporal e mais a gente enriquece, né? A cena quando dança e quando cria. Uhum. Que legal. Deixa eu ler aqui.
pessoal tá escrevendo aqui, a Eunice, Márcia linda, já dividimos o palco lá com uns 13 anos. Que legal. Nice, um imenso prazer, diz a Márcia, que legal. Aí o David colocou aqui um comentário que eu ri até. Mari é jazzística contemporânea clássica. Eu tenho uns atravessamentos. A Márcia me disse isso também, é que teu jazz é clássico, traz um por debras arredondado. Mas são as vivências, né? Como as vivências Teu vão. jazz é clássico e é contemporâneo, como é que pode? Como é que pode isso, Xanda? Vamos ter que pesquisar. Tem que pesquisar nisso. E a Anice diz a Mariana e a Corpoetisa, projeto lindo dela sobre mulheres. Ah, mais uma coisa para a gente conversar também. Então, Mari, então depois desse período que. Isso é interessante para mim, Mariana. Eu assim, durante esse período de isolamento, claro que cada pessoa, né, reage de um jeito, assim. Eu não consegui ter esse tempo assim de eu fazer aulas, ter esse espaço para mim, assim. Eu consegui fazer Uhum. algumas aulas esporadicamente, que foi até quando eu comentei na semana retrasada com a Lu Paludo, fiz umas aulas de Cunningham, porque tem disponíveis no Instagram, fiz alguma coisa de yoga, mas muito pouquinho, assim, perto do que eu poderia, né, ter investido. Uhum. Mas é legal tu ter, nesse período, tu ter conseguido reencontrar essa pesquisa em ti, assim. E o que que tu tá pesquisando exatamente no teu corpo agora, como bailarina? Bom, no meu corpo como bailarina, eu acredito que todos esses atravessamentos do ser mulher, né, do ser mulher e das mulheres que afetam a nossa corporeidade também. Eu sempre estou aliada à técnica do jazz, né, porque realmente é uma coisa que me faz feliz. Uhum. Então, é a técnica que fala mais sobre mim. Eu me encontrei muito no que eu faço, assim. Mas é aquilo que eu vinha falando. Realmente, a gente pode trazer um pensamento contemporâneo para aquilo que a gente faz, né? Para a técnica que a gente faz e trazer essa assinatura. Então, eu sempre coloco nas minhas composições, enfim, tem uma assinatura assim do que eu faço. Os alunos identificam assim, às vezes até o que vai ser proposto ou o que eu estou pensando em mudar. E como bailarina é justamente isso, assim, com a relação do Corpoetiza mesmo, que é um projeto de videodança, né, que vai cruzar histórias de mulheres e experimentações corporais baseado nessas trajetórias e obras femininas. Então vão ter escritoras, vão ter poetisas, vão ter, enfim, é esse corpo poeta, né, esse corpo poetisa que fala sobre si. Então realmente eu justamente improviso muitas vezes baseado, começando na técnica do jazz, né, a partir do meu repertório, e aí vou deixando isso atravessar. Então, vou usando elementos, vou usando texto, e aí deixo fluir. E isso vai se tornar um espetáculo, isso vai se tornar um videodança, é um solo, é um trabalho de grupo, o que que é tudo isso? O Corpoetiza, ele é um projeto que foi aprovado na FAC Digital, né, do Procultura, Ah, que legal. e é uma justificativa bem interessante, assim, que ele pode virar, inclusive, um começo do meu projeto para o doutorado, né? Que é justamente falar desse atravessamento de processos criativos de mulheres, Ah, que que já é uma bom. pesquisa que eu faço desde sempre, né, como artista. Justamente quando eu trouxe a Antônia, eu não quis trazer ela como bailarina, ou como coreógrafa, ou como proprietária de escola, eu quis trazer ela como artista híbrida, plural, que pesquisava as tonalidades na catedral de Aldo Locatelli para fazer os figurinos. Então, essa pluralidade que construiu ela como artista, né? E como ser artista, ser uma mulher que interpreta o mundo e interpreta e cria um mundo na cena e bota para a sociedade assistir, é muito potente a gente pensar nisso. Então eu Uhum. trago toda essa reflexão e essa reflexão que realmente está reverberando. Ele é um projeto de videodança, de experimentação corporal que vai se produzir nas videodanças e sempre nessas pesquisas, então, que vai surgir e a Rox, lá da Argentina, maravilhosa, muito querida também. Conheci ela Legal. nesse período aí de Coreolab também, ó. Na Ó, América Unida, do FIFAP. que Linda, legal. muita saudade. Então eu busco justamente isso. No Corporativo ele tem um canal agora no YouTube e no Instagram, onde eu vou ir colocando.
e os produtos, né, os que eu vou desenvolvendo. E aí, toda vez que eu for desenvolver, vamos falar de mulheres, né, o trabalho, é justamente aquilo que reverberou em mim das obras que foram escolhidas e também vou procurar buscar pessoas também da dança que vão reverberar também a partir de propostas de textos, de obras, enfim, para que vire uma experimentação corporal mesmo e um videodança. E aí vai, junto a isso, não podia, né, fazer algo diferente, assim, do distante da história. Eu busco trazer um pouco da biografia de cada artista que vai ser citada, que vai ser colocada em cena. Vai ter uma breve biografia para que as pessoas que de repente ainda não conheçam ou conheçam brevemente busquem saber sobre a história dessas mulheres artistas e da produção delas. Então a ideia é justamente Que legal. continuar lançando luzes à história de mulheres artistas e às suas produções, né? Porque realmente é efêmero, é curto, a memória é pequena, né? Então a gente tem que continuar reafirmando os trabalhos dessas mulheres. Que lindo, Mari. Que lindo, que legal. Ah, que bom. Muito legal. Outros projetos, Mari, como tá isso? Me diz uma coisa, outros projetos e a outra pergunta é, depois da pandemia, o que que tu vai, qual é a primeira coisa que tu vai fazer? Quais são os próximos projetos e qual é a primeira vontade pós-pandemia? Ah, eu acredito que pós-pandemia, assim, se dissesse, olha, saiu a vacina, todo mundo se vacinou, tá tudo bem, era aquela aglomeração maravilhosa no estúdio com todos os alunos comendo e fazendo aquilo tudo que a gente faz, dançando e, enfim, toda aquela aglomeração. E vamos produzir Claro. espetáculo, vamos ensaiar. Eu acho que isso é o maior desejo de todos, né? Porque Verdade. sabe, Xanda, que é uma coisa interessante assim, eu acreditei que no período de pandemia, fazendo aulas online, a gente foi se adaptando, né? Eu mandava os vídeos, fazia as aulas, aí elas me mandavam, me manda de costas, porque eu tô me perdendo na direita e esquerda. Aí eu mandava, então a gente ia se adaptando, elas me mandavam vídeo, eu corrigia pelo WhatsApp, ó, não, braço esquerdo, perna direita, alonga o braço, estende a perna. E assim a gente ia nessa correção, assim, instantânea, que foi uma outra relação, mas foi uma relação bacana que a gente desenvolveu, assim. E a gente, de repente, se conheceu até mais profundamente, porque não virou só aquele dia da aula, né? Virou os 7 dias da semana, assim. Olha E eu só. acreditei que fosse ser só manutenção, né? Eu achei que fosse ser só manutenção da técnica e do corpo. Vamos tentar manter esse corpo ativo, dançante, com a técnica alinhada, para que quando a gente voltar, a gente siga evoluindo, né? Essa foi a minha ideia inicial. Mas aí o que a gente fez? Na semana passada, ou na semana retrasada, a gente começou um projeto de uma videodança para celebrar assim tudo isso que a gente fez. E aí eu mandei, fiz todo um processo coreográfico, mandei as coreografias por turma para todos, fui enviando e elas foram ensaiando em casa, me mandando as perguntas, aquela questão toda, e a gente marcou no estúdio horários individuais para que eles fossem gravar as partes deles, né? E quando eles chegaram lá individualmente, tudo, super distanciamento, aquela questão toda. Foram marcados hora por aluno, né? E quando eles chegaram lá, eles me surpreenderam. Eu fiquei chocada, assim, eu disse, eu não acredito. Eu achei que ia ser só manutenção. E eles conseguiram voltar melhores, eles voltaram mais alongados, eles voltaram com a técnica mais aperfeiçoada. Eu acho que eles puderam ter um tempo de olhar e reolhar e revisitar e voltar. E realmente eles voltaram, em certos aspectos, eles conseguiram evoluir nesse período, assim. Isso foi muito reconfortante, porque a gente fica às vezes meio, puxa, vai ser um ano perdido, vai ser um ano que a gente vai só manter, né? Uhum. E não, que assim, foi uma surpresa muito boa de vê-los voltar, mostrando que não, eles estão também, além de fazer a manutenção, estão também conseguindo evoluir em certos aspectos, conscientemente, se percebendo. Acho que foi realmente, é um período muito difícil, mas que a gente teve possibilidades de se olhar, né? Que legal isso, né? Eu acho bem interessante assim, né? Porque também é uma coisa que demanda disciplina, né? Tu conseguir ter esse momento também, agora eu vou fazer a aula de dança, né? E às vezes a casa, né, ela é um espaço, né, de convivência também dos moradores, e Exato. né, pode ser tudo uma grande loucura. Mas que bom que os teus alunos conseguiram, né, encontrar isso. Eu fico muito feliz
Que bom. Para mim é um sinal de que a dança está ali no dia a dia mesmo, na rotina, naquilo que precisa, né, que dá vida, que dá sustentação, assim, isso é bem importante. Que massa, É um que estilo de interessante. vida. Uhum, uhum. Que legal, que legal. Deixa eu ver aqui o povo falando. Mariana, ah, não, isso aqui a gente já falou do Corpoetiza, que legal, né? Peraí, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Que legal, muito legal, gente. Ah, a Júlia diz: percebi isso também em mim, com as aulas em casa, de autocuidado e percepção. Que bacana isso, né? Às vezes a gente não imagina, né? Acho que a gente às vezes fica às vezes colocando o aluno tipo embaixo da asa, assim, né? Ah, não, É parece que verdade. tem que estar muito junto, né? E às vezes a gente precisa de um certo distanciamento também. Interessante isso. É. Tô refletindo ainda sobre isso, Mariana, de Mas sabe como. que foi um crescimento de percepção visual, assim, que eu consegui perceber, porque nas próprias correções ali ao vivo que eu fiz individual com cada um, eles chegaram assim, praticamente eu não tinha nada para corrigir. Isso que me assustou, porque eu achei que eu ia ter que demandar. A gente marcou 1 hora para cada um, porque eu acreditei que ia ter que demandar mais tempo para corrigi-los, alguma coisa que ficou desalinhada. E aí, detalhes assim pequenos que foram, fez com o braço direito, era com o esquerdo, eles automaticamente conseguiam corrigir. Coisas que às vezes nas aulas eu precisava mostrar, eu precisava tocar no braço deles, eu precisava fazer de novo na música. Coisas que eram mais difíceis de se auto-perceber, eles estavam com a visão muito mais aguçada. Então, isso que foi interessante, foi realmente uma Uhum. potencialidade na inteligência visual que foi interessantíssima, assim. Que legal. Vou te pedir uma coisa, de tu mandar para a gente todos os links do teu projeto, esse novo do Corpoetiza, e do estúdio eu já pedi também, mas para a gente também colocar nas nossas redes ali, de uma certa forma, a gente ter essa colaboração também na divulgação do Sim. teu material, né? Ah, que Que legal. às Esse, vezes esse cruzamento é muito enriquecedor, né? sim, porque às vezes, né, tu te formou foi quando? De 2000 na dança foi. Na dança, eu parei no meio para ir para o mestrado. Na Ah, verdade, faltavam para mim algumas cadeiras que eu ainda estou estudando para falar com a Carminha depois até que eu sei que ela está na direção para ver sim. a questão das cadeiras, porque eu, Ah, eu eu achei que tu fazia tinha dando terminado. aula. Não, eu fui para o mestrado, louca. Olha que legal. Bom, mas de Eu já qualquer forma fui. faz um tempo já que tu Sim, deixou o curso, né? Então o pessoal que sim, entra novo não conhece o teu trabalho, né? Tem muita gente de fora que entra também de outras cidades que não conhece o trabalho da Mariana e do Zinra. Então é importante que a sim. gente também traga os egressos, assim, os trabalhos dos egressos Legal. daqueles que passaram pelo curso para a gente poder continuar sempre em contato e reciclando também, né? Os Sim, porque a alunos gente está novos em constante conhecerem, né? atualização, né, Xanda? Até quem Exato. está na cena no momento está em constante atualização. E imagina, Essa às palavra vezes a gente estava querendo está usar. a gente tá Sim, ativo, tá trabalhando e não está sendo visto porque não faz parte de uma bolha específica, né? A academia tem muito isso, de construir certas bolhas assim. E por isso que eu acho tão bacana o trabalho que o Corelab está tendo agora, porque está cruzando, está quebrando a quarta parede, né? Está indo atrás e rasgando um pouco dessa bolha para justamente se manter atualizado também do que está acontecendo no mercado de trabalho, né, Xanda? Isso sim. é muito importante. Uma das coisas que eu até ia falar e me esqueci, mas me veio agora, que tu estava falando sobre registro, como registrar, como legitimar, né, o trabalho em dança. Eu acho que é muito importante a gente se colocar formalmente no mercado, né? Tem muita gente trabalhando de forma informal e isso acaba deslegitimando a cena específica, né? Não dá, não. São aqueles pequenos paninhos que vão construindo aquele pano de fundo maior. Então, se a gente for legalmente, registrar as nossas empresas legalmente, se registrar como produtor cultural, MEI, microempreendedor, enfim, existem várias brechas para nós, existem vários lugares para que a gente ocupe legalmente para mostrar o que a gente faz. Então, a gente não pode estar simplesmente atrás das coxias sem uma regularização, até para a galera que está nova, assim, começando, querendo, tem que entender que a gente precisa se aposentar um dia, né? Então, como é a contribuição?
como a gente precisa pensar nessas questões, né? Como é quando um bailarino se machuca, como ele fica seguro sobre isso. Então, o quanto é importante se registrar, se legitimar dessa maneira também, se colocando no mercado de forma legal e regular, assim. Acho perfeita a tua fala, Mariana, porque também vai ao encontro da fala que eu tive algumas semanas atrás com a Bruna Oliveira, que a gente comentou muito sobre o trabalho do Fórum Permanente, Observatório, Fórum Permanente de Cultura, Fórum pelo Permanente Popular, Fórum, é. que é exatamente isso, a gente se regularizar e também ficar, no momento que a gente faz isso que a Mari falou, de se existir legalmente, a gente Uhum. também pode brigar por mais recursos também, que é uma coisa que aconteceu de uma forma muito forte agora nesse período, né? Sim, Acho que também tem isso, assim, pela uma das coisas que a gente necessidade, né? ganhou foi isso, assim, de teve uma briga muito forte e a gente conseguiu, então, os recursos da Lei Aldir Blanc estão aí para isso, mas, de novo, é para quem está né, dentro dessa cadeia produtiva de forma legal. Então, isso é muito importante. O estúdio vai ir atrás desses recursos também, Mari? Sim, sim, a gente está vendo agora como é que é a questão do cadastro, né? Tinha, enfim, que buscar uma série de questões, né? De valores, de gastos, enfim, então tem que fazer esse. A gente teve que recolher, né? Tudo, todos esses papéis, todas essas comprovações, que isso leva um tempo também, né? Porque a gente depende de terceiros, depende da Claro. imobiliária, depende disso, depende daquilo. Então, justamente, assim, eu falo muito sobre isso, assim, porque como a gente vê, assim, um período, assim, uma galera que trabalha na informalidade e algumas vezes quer estar disputando ou alguma questão assim junto com outros que estão legais, estão tendo gastos com impostos e tudo mais. Então, como é importante a gente existir num todo, né? Existir num todo, assim, porque realmente é a nossa maneira de estar ali em cena. Acredito que é um momento Uhum. de poder realmente legitimar, ter uma formação, né, Xanda? Porque senão tudo isso que acaba que é o que a gente sempre comenta, assim, que é artista comenta, né? Parece que para ser médico precisa fazer medicina, precisa ter experiência, mas as artes, se tu tiver um talento, um dito talento, né? Se souber desenhar uma árvore, já é um artista. Então Uhum. não precisa buscar um conhecimento, não precisa ter trajetória, não precisa ter tempo de especialização. Então, isso é muito perigoso, que as pessoas procurem saber quem são as pessoas que trabalham, qual é a legitimidade daquilo que elas fazem, até por uma questão de segurança, né, Xanda? O quanto é uma questão de segurança de saber se no Verdade. espaço que existe o alvará dos bombeiros, essa questão toda, né? Então, estar em cena realmente existindo, né? É importante. Verdade, verdade, perfeito, perfeito. Mari, quero te agradecer muito, muito. Me deu vários, sabe? Me deu, sabe, Coceirinhas também. faíscas assim de pensamento. Fiquei com muita vontade de ler tua dissertação. Tu já sabe onde tu vai fazer o doutorado, Mari? Onde tu deseja fazer? Já Provavelmente na história. Eu fiquei muito é, apaixonada. eu imagino, eu imagino. Tem Foi uma muito, coisa. a história ela tá em tudo, né? Ela alinha tudo. A história para mim ela alinha tudo. Ela tá em todos os lugares. Então é muito importante. Que legal, que legal. Desculpa, Achei te bem cortei. legal. Aham. Porque a dança precisa muito disso também, né? Desse olhar, assim. Porque é isso que eu estava falando antes. A efemeridade da dança não significa que ela não pode ser registrada, que ela não pode ser reproduzida, né? Ah, inclusive, em algumas companhias que eu conheci, quando eu estava fazendo o estudo do doutoramento, muitas vezes eles têm, dentro da ficha técnica, essa figura do arquivista, que eles chamam, que é a pessoa que vai Uhum, manter o arquivo da companhia ou daquele espetáculo em específico, assim, mas vai manter tudo sim. aquilo que saiu sobre, também o arquivo de movimento, de todos os, vai registrar todos os ensaios, como, que formas tem de registrar, onde isso vai ser guardado, porque é um trabalho é um trabalho trabalhoso, né? Às vezes a gente pensa, ah, vou filmar Super. umas coisas
e vou botar num HD, mas não é assim, né? A Uhum. gente pode fazer um trabalho mais específico e mais consistente nesse sentido. E como é importante isso, né? Muito Super, legal, Mariana. eu Tu consegui testemunhar encontrar muito. o acervo da Antônia, da escola, tinha muita coisa, assim, eu trabalhei com mais de 2.500 arquivos, entre cartas oficiais, entre fotografias, entre vídeos, entre partituras, entre croquis, foram muitos arquivos, assim, e registrar isso cronologicamente, tentar organizar Lindo, lindo. Aham. funcionamento. Foi realmente um trabalho intenso, assim, foi um ano realmente trabalhando em cima desses arquivos, assim. Imagino. Então, foi bastante. Então é muito importante assim esse registro e que bom que a Antônia, por exemplo, a Antonella, que fez parte desse arquivamento, né, da trajetória, registraram e guardaram esses Sim, materiais. maravilhoso. Sem eles não seria possível, né? E sem a Não, dissertação não seria possível registrar e ficaria, de repente, um dia iria para o lixo, né? Então, é uma coisa, quanta história pode estar indo para o lixo, né? E quanto a gente precisa guardar as multiplicidades de fontes, fotografias, vídeos, hoje em dia as redes sociais, né? Tudo isso e tentando manter os registros para que a história se perpetue e se registre e a gente volte na história, né, Xanda? A gente sim. volte para falar, lançar luzes sobre o que aconteceu, para compreender o porquê do caminho hoje e porquê do caminho amanhã, né? Uhum. A Antonella está falando ali que estou colocando no ar os balés. Que legal, muito legal. Isso é É muito importante, importante. né? De novo, passo o link depois para a gente do canal Antonella para a gente divulgar aqui pelo Corelab também. Que é essa a ideia, assim, da gente criar essas pontes, a gente criou esses canais, o perfil no Instagram é exatamente para isso, Muito assim, legal. colaborar na divulgação, né? Principalmente para os alunos de dança que nos acessam ali, né? Os alunos da UFPEL, mas também para tentar ampliar cada vez mais, né? O que todo mundo faz na cidade de Pelotas. Que legal. Muito Aguardando o bacana, feedback da Xanda. Ana, diz a Antonella. Que legal, muito bom. Mari, muito obrigada por tu ter dedicado esse momento aí, essas horas da tua vida para a gente. Eu fico muito feliz de ter conversado contigo. Já queria horas ter feito esse bate-papo. Sim, a Ana Botafogo, a gente entendeu, Antonella. Quem é da dança fala na Ana, a gente já sabe quem é, mas A Ana é a a gente já Ana. ia falar. A nossa amiga Super Ana. íntimo. Que legal, Antonella, muito bom. Mas então, obrigada, Mari. Espero assim, vida longa ao estúdio, a tudo que vocês estão fazendo. Aguardo ansiosamente. Vou procurar agora o link da tua dissertação e aguardo ansiosamente o teu Ah, início no que bom. doutorado, porque vai ser uma pesquisa muito legal. Também eu fico muito feliz com o teu entusiasmo falando da tua pesquisa, porque às vezes a gente cria um ranço também depois de No pesquisar por tanto finalzinho, tempo. Então, no fico muito finalzinho feliz sempre com o dá. teu Por isso que eu dei um entusiasmo. ano assim para dar uma apaixonada de novo. Ah, sim, a gente fica meio de ressaca da dissertação e da tese, né? É, Mas que bom que passou, porque é bem importante, né? Importante para a história da dança em Pelotas, a história da dança no sim, Brasil, esse tipo sim. de pesquisa, né? Ainda mais com essa intensidade, com essa dedicação, com essa sofisticação, né? Que a gente percebe quando a Mariana fala do trabalho dela. Muito bom. Muito obrigada por todo mundo que estava aí, nos acompanhou, colocou os comentários, os sorrisos, os emojis. Muito legal, gente. Obrigada mesmo. A Rox coloca hermosa conversa, que legal. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada, Obrigada, viu, Deide. Xanda? Obrigada a todo mundo. Obrigada, Mari. Muito obrigada por esse espaço, para a gente estar entrecruzando vivências aqui. Vida longa ao Corelab também. E no que for cabível a nós aqui do Estúdiozinho estamos sempre à disposição, né, da universidade, enfim, dos projetos dos alunos. E o que caber, né, a nós, a mim enquanto pesquisadora também, estou à disposição para colocar em cena tantas questões que podem ser colocadas, né? Então, estou à disposição e muito obrigada pelo espaço. Foi uma conversa maravilhosa, muito gostosa. E obrigada por todo mundo que participou, compartilhou da conversa também. Legal. Tchau, gente. Boa noite.